E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje nós vamos ver como está ficando a escalação do Vasco para 2024, rapaziada. O Vasco já acertou com alguns reforços, algumas contratações, jogadores que já estão certos. Então o time do Vasco começou a ganhar uma cara, tá começando a ganhar um esboço para 2024. É óbvio, outros reforços ainda vão chegar, outros jogadores ainda serão contratados que vão deixar o time do Vasco mais forte sim para essa temporada, mas já dá pra gente ter uma ideia de uma espinha dorsal que está sendo formada no Cruz Maltino, e nós vamos ver no vídeo de hoje como o Ramon Dias deve montar esse time do Vasco ali titular para 2024. É óbvio que isso tudo é em tese, quem vai ser titular, quem vai ser reserva da equipe vai ser decidido durante os jogos, durante os treinamentos, durante o desempenho de cada jogador dentro de campo. Quem tiver melhor vai jogar, eu acho que tem que ser assim no futebol, beleza? Deixa o like aí embaixo, muito importante seu like para você motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever, de compartilhar o nosso vídeo em todos os grupos de Vasco do WhatsApp para chegar ao maior número de torcedores possíveis. E vai fazer sua aposta nos jogos do Vasco nessa quinta-feira é na PagBet, no primeiro link do comentário fixado. Na PagBet tu recebe valor do ganho da aposta sem nenhuma complicação, tem suporte humanizado 24 horas todos os dias e ainda tem as melhores cotações do mercado. Show? Bora pro vídeo. Então, galera, já estamos aqui com a espinha dorsal do time do Vasco para 2024. E no gol, obviamente, será o Léo Jardim, que vai começar a temporada como titular, que será titular da temporada toda. E aí o Vasco tá começando a montar um sistema defensivo forte e que pode ser muito importante para bons resultados na temporada de 2024. Cara, o Vasco vai ter na lateral direita 3 opções bem interessantes: Paulo Henrique, Puma e Rojas. O Rojas, inclusive, jogou o jogo treino que o Vasco fez como titular, mas eu acredito que o titular, assim, a princípio do Vasco, será ou Paulo Henrique ou Puma, que são laterais mais ofensivos. O Rojas é um cara que, porra, é um lateral mais defensivo, não passa tanto do meio de campo, não vai contribuir tanto assim no campo de ataque, e como o Vasco é um time que joga muito com cruzamentos para o Verratti, assim, cara, o Puma e o Paulo Henrique são jogadores que cruzam bem, então é uma arma que o Vasco tem. Jogando com o Rojas, você perde um pouco dessa arma, desse bom cruzamento, dessa boa ultrapassagem na linha de fundo. Até explicar para vocês que como o Vasco tem o Adson, contratou o Adson, que é um jogador que traz muita jogada por dentro, ele abre muito corredor para ultrapassagem de lateral. Então pode ser importante o Adson enfiando essa bola para o Puma, para o Paulo Henrique, para fazerem cruzamentos para o Verratti. Até o próprio Adson trazendo esse cruzamento aqui, fazendo o arco buscando o Verratti. Na zaga, o Vasco vai ter o João Vitor, que acabou de ser apresentado, é um zagueiro aí que chega para ser titular, tem como sua grande virtude a velocidade, o jogo aéreo, um zagueiro de boa posição física, um cara bom tecnicamente, ajudando na construção de jogo. Então assim, até o momento tá ótimo. Goleiro, lateral direito, zagueiro, o Medel também é um zagueiro extremamente seguro, nem preciso falar para vocês já conhecem tudo que o Medel pode apresentar com a camisa do Vasco como titular. Na lateral esquerda também o Lucas Piton já dispensa comentários, fez uma temporada passada muito boa pelo Vasco, assim como os outros laterais do Vasco. Paulo Henrique Puma é um cara muito ofensivo, se destaca muito pelos seus cruzamentos, então assim do mesmo jeito como no outro lado o Adson pode dar o corredor para os laterais, aqui eu não tenho dúvida que o David, jogando como o ponta esquerda titular do Vasco, dará muito aqui o lado para o Piton fazer ultrapassagens, buscar cruzamentos, então pode ser importante. David, que inclusive é um ponta esquerda do Vasco, talvez o único ali que o Vasco tem de fato, que vai começar a temporada como titular. Também tem a opção do Eric Marcos, mas o David é o cara que tá treinando bem, então falando que inclusive tá se destacando nos treinamentos pela força física, pela velocidade. Tomara que seja verdade, tomara que quando chegue em campo na hora do jogo real ele também se destaque, volte a ser aquele jogador que já foi uma vez no Fortaleza, tomara que ele volte a jogar bem. E ele tá treinando como titular no time do Vasco, o David, até porque ele é um cara que dá essa opção de velocidade, dá essa opção de profundidade, finaliza com as duas pernas. E aí pro meio de campo o Vasco deve ter a chegada do Sforza para primeiro volante, até o momento é o que tem de mais concreto. Existe a possibilidade do Vasco querer o Gustavo Cuejar, mas o Sforza é o que está mais concreto e chega para ser titular no meio de campo Cruz Maltino. Volante canhoto, joga de cabeça erguida, tem uma boa marcação, é um cara que se esforça o tempo todo para preencher espaço, para cobrir espaço de lateral. Não é um jogador extremamente ofensivo, longe disso, é um cara que trabalha muito nessa faixa de campo, protegendo a defesa, sobe até um pouquinho mais, só que não é aquele jogador que vai ficar pisando o tempo todo na área adversária para fazer gol. É um primeiro volante, volante defensivo. Essas são as características do Sforza.
beleza? Paulinho no meio de campo, assim, acho que é a peça que não tem como ser reserva no time do Vasco é o Paulinho, é um jogador que é o coração desse time do Vasco. E aí você tem duas opções, o Praxedes e o Payet também para jogar pelo meio de campo. O Payet é uma opção mais ofensiva, não vai voltar tanto para marcar, mas está muito melhor fisicamente do que na temporada passada, então pode ajudar mais a preencher os espaços no time do Vasco. O Praxedes é um cara um pouco mais cadenciado, pisa na área para finalizar, pisa na área para cabecear. Não é um jogador ruim para Praxedes, mas não vive o seu melhor momento, isso é óbvio. Tomara que esteja recuperando seu bom futebol na pré-temporada, tomara que o Ramon Dias esteja novamente passando essa confiança pro Praxedes para ele voltar forte, porque aí o Vasco vai ter muitas opções pro meio de campo, além do Praxedes, do Payet, tem a opção também do Marlon Gomes que joga pelo meio de campo. Então o Vasco vai ter boas opções para essa temporada. Essa por enquanto é a espinha dorsal do time do Vasco. Se fosse começar hoje a temporada, acredito que esse seria o time titular do Vasco. Claro, o esforço ainda não está à disposição, tá no pré-olímpico com a seleção argentina, mas esse deve ser o esboço do time do Vasco, beleza? Então, cara, se vocês curtiram o nosso vídeo de hoje, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. O que você acha que falta para esse time do Vasco ficar nota 10 para 2024? Comenta aí embaixo. Eu fico nessa, abraço no Francesco, é nóis. Fui!